E aí, tudo bem? Eu sou o professor Elvis Chaves e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre as cifras ou o sistema de representação musical chamado decifrado. Antes de falar sobre isso, nós vamos ter que entrar um pouquinho na história. Vamos falar sobre o sistema de escrita. As civilizações antigas, elas tiveram uma preocupação de registrar suas atividades administrativas. Quanto foi plantado, quanto foi colhido, quanto foi distribuído, quanto foi vendido, o que foi trocado, tudo isso era registrado. E que resultou no sistema de escrita que nós temos hoje. As civilizações, elas tinham sim a preocupação de registrar, de escrever. A escrita, ela se manifestou resultando no registro de pensamentos, de livros, de teorias. As ciências, elas desenvolveram suas pesquisas e registraram como? Através de um sistema de escrita. Números, alfanuméricos. Com a música não foi diferente. As civilizações antigas também tiveram a preocupação de registrar as músicas que eles cantavam, que eles tocavam. Por exemplo, a Bíblia, o livro de Salmos. Vamos chamar aqui o Davi. Nós sabemos que o Davi ele era um arpista. Provavelmente também cantava, então ele conhecia de música. Mas você sabe cantar um salmo da forma como Davi cantava naquela época? Veja só, são mais de 1000 anos antes de Cristo. De Davi para cá são mais de 3.000, 4.000 anos. Muito tempo se passou. Mas alguns registros administrativos das civilizações daquela época, a gente ainda tem acesso. Mas informações musicais registradas ainda não. Sabe por quê? Porque o sistema de escrita musical ele só veio a desenvolver de fato a partir do século 9, 10, 11, por meio do trabalho de um monge beneditino chamado Guido d'Arezzo. Esse carinha, filósofo, teólogo, um estudioso, apaixonado pela música, era um monge católico. E uma das coisas que ele fez foi observar que um hino que ele cantava, que ele usava para aquecer as vozes dos corais que ele costumava treinar, cada verso entoava no tom de uma nota musical, que naquela época não tinha nome. Daí ele deu nome às notas. Mas antes de terminar essa história aí do Guido d'Arezzo, guarda aí. Vamos falar sobre a Grécia. Os gregos foram os primeiros a tentar dar nome às notas. Os primeiros não. Teve gente antes dos gregos, sim. Mas o sistema dos gregos, no caso as 7 primeiras letras do alfabeto, elas foram utilizadas por eles para representar as 7 notas musicais do sistema temperado, que nós conhecemos hoje. Bem, funcionava mais ou menos assim. Naquela época, para você afinar um instrumento, você utilizava um som de referência, que era um som emitido por um instrumento que nós conhecemos hoje como diapasão. O diapasão, ele parece um garfo, tem 2 pontas, você bate ele em alguma superfície e ele vai vibrar, certo? Essa vibração ela produz um som que para nós hoje corresponde à nota Lá. Mas para aquela época eles chamavam de alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego. E esse som era utilizado para afinar os outros instrumentos. Então, sempre que você queria afinar, seja lá um instrumento de corda ou um instrumento de sopro, que eles utilizavam naquela época, você pegava um diapasão, batia, escutava, e por meio daquele som você afinava aquela nota, aquele som e a escala ascendente e descendente. Daí, aquele som recebeu o nome de alfa. Bem, esse alfa, se a gente observar bem, corresponde ao nosso A, a vogal A. Veja só, o alfa grego, ele é igual ao nosso A. Consequentemente, nós sabemos hoje em dia que o A corresponde ao Lá. O alfa a gente já sabe de onde veio, da Grécia. O A veio de onde? Bem, a gente também sabe que o Império Grego foi conquistado pelo Império Romano. O Império Romano ele trouxe o latim, certo? O latim tem suas letras, suas vogais características. O A faz parte dela. Esse alfa é grego. Esse A é romano, certo? Foi usado pelos romanos por um bom tempo, até que chegou agora o nosso amigo o Guido d'Arezzo, que trouxe o Lá. Mas de onde foi que ele tirou esse Lá? Existe um hino chamado Ut Quiete Laxes, se não me falha a memória e se não me falha a pronúncia também.
Na descrição do vídeo eu vou colocar o título e um link para você encontrar e verificar a letra. Você vai ver que o primeiro verso, aliás, a primeira sílaba das palavras de cada verso, elas correspondem ao nome das notas musicais, aonde o Lá é uma delas, certo? Porém o Lá está no sexto verso. Quando vocês olharem o hino, encontrarem esse hino e observarem as vogais, isso vai ficar bem claro. Eu não sei se você sabe, mas nem todos os países, nem todas as regiões do mundo utilizam as notas musicais como nós conhecemos: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Por exemplo, os americanos, eles só utilizam as letras. Os alemães usam o nome das notas, mas a letra, a nota Si deles é diferente, é representada de outra forma. Os países que têm a sua língua descendente, né, de uma influência latina, eles usam as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e assim por diante. Então, o nosso quadro de cifras ficou assim. Nós não utilizamos o alfabeto grego, certo? Pelo menos eu desconheço que em alguma parte do mundo o alfabeto grego seja utilizado para a representação de notas musicais, né? Nós vamos ter o A, o B, C, D, E, F e G. Os americanos, por exemplo, eles só conhecem as notas musicais assim. Só que o A não é Dó, o A é Lá. Vocês lembram? O A veio do alfa, né, que corresponde ao Lá do poema do Guido d'Arezzo. Não esqueça de pesquisar esse poema para dar uma olhada, certo? Eu vou deixar a descrição dele no link. Aliás, eu vou deixar o link na descrição, certo? A representa Lá, B representa Si, o C representa Dó, respectivamente. Nós vamos ter essa sequência de notas. É extremamente importante que você aprenda logo no começo a traduzir, né? Que você reconheça que o A vai representar a nota Lá, que o B representa a nota Si, porque nós, aqui no Brasil, falamos português, que é descendente do latim, nós utilizamos os dois sistemas, certo? Mas, especificamente, as cifras, elas são usadas para os acordes, representação da harmonia. Já as notas musicais, elas são representações para melodias, para os sons das melodias que a gente toca, né? Porém, os dois sistemas, eles representam o quê? Som, né? São apenas classificações que nós damos aos sons em suas mais variadas frequências, do mais grave para o mais agudo. São a característica da escala, né, musical, a organização das escalas musicais. Elas sempre vão ser organizadas do grave para o agudo, independente da nota que ela comece. Aqui, no caso, nós estamos começando com a nota Lá, mas nós poderíamos começar, como é tradicionalmente feito, pela nota Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e nós costumamos encerrar com a repetição da primeira nota, que é o Dó. Essas informações você não vai encontrar em um livro, em um capítulo de um livro, mas na verdade isso é o resultado de uma pesquisa, né? Eu tenho uma biblioteca, eu tenho outros livros e eu gosto de ler. E aprendi lendo sobre a história das civilizações, história da escrita, estudando arquivologia. Atualmente eu pago uma disciplina chamada Paleografia com o professor Ramsés, gente boa, e tenho aprendido muito sobre essa questão da escrita, e isso me chamou a atenção para a questão da representação das notas musicais. Eu fiquei curioso pensando como é que se deu esse desenvolvimento da escrita musical, né? E eu descobri que nem sempre a partitura foi a fonte principal, né? Na verdade, as civilizações elas usaram as letras dos alfabetos, né? Elas criaram símbolos específicos para a representação dos sons. E isso é muito interessante, né? É muito curioso para as crianças ensinar isso para as outras gerações, né? E fundamenta o nosso conhecimento. Nós já falamos sobre história, né? A história das cifras. Vimos, você já tem algumas referências. E agora chegou a hora da gente aprender a ler as cifras. Nós já estudamos um pouco a história. Eu, se eu fosse você, ia correndo na internet,
anotava lá essas palavras e já iria pesquisar. História das cifras, história da notação musical, né? Como foi que isso começou, como foi que isso ocorreu na história. É muito interessante saber sobre isso. Chegou a hora da gente aprender a ler as cifras. Não vai dar para a gente ver todas, certo? Mas pelo menos o básico. Essa explanação que eu vou dar, essa explicação que eu vou dar, ela é básica, mas ela vai servir como base, certo? Para que você aprenda a ler as cifras e faça da forma correta, né? Esse negócio de você estar chegando num local aí, sei lá, o professor, como é que se faz o acorde de C? Como é que se faz o acorde de D? E o D7? O GM7, FM7, não existe essa leitura, não é assim que se faz. As cifras são então A, B, C, D, E, F e G, certo? Em qualquer lugar do mundo que você chegar, vai ser desse jeito. Se eu não me engano, os alemães, eles substituíram o B pelo H. Quando a gente vai ler uma cifra, no caso da letra A, ela é a representação cifrada da nota Lá. Nós usamos os dois sistemas, usamos o sistema de cifras e o sistema de nota, de notação, criado por Guido d'Arezzo, que veio lá daquele hino, Ultra 500 Lags e tal. Inclusive, não esqueça de pesquisar na internet. O B vai ser Si, Dó, Ré, Mi, Fá e o Sol. Eu não estou colocando acento para a gente ganhar. Como é que se lê a cifra A? É sério, rapaz. Alô? Alô? É só para atrapalhar, rapaz. Vamos lá, só um instante. Ao ler a cifra A, que é a representação do acorde de Lá, nós vamos chamar de Lá maior. Sempre que a cifra estiver sozinha, você vai adicionar, certo, essa classificação de maior. Hoje não é dia de saber por que é maior e por que é menor, certo? A gente está tentando aprender um pouquinho sobre como ler as cifras, certo? Si maior, Dó maior, Ré maior, Mi maior, Fá maior e Sol maior, certo? E os menores? Os menores eles vão ter um M minúsculo, certo? Não se usa M maiúsculo para os maiores. A gente usa um M minúsculo para os menores. BM, CM, DM, EM, FM e GM. É dessa forma que você não deve ler. Você tem que ler Lá menor, Si menor, Dó menor, Ré menor, Mi menor, Fá menor e o Sol menor. Bem, vem outras representações, as sétimas, as sextas, as nonas, acordes de minuto, acordes aumentados. Vamos de um por um. Acordes diminutos, como é que eles são representados? Existem duas formas de você representar. Você pode colocar a abreviação D e M ou colocar do lado da nota uma bolinha, certo? Isso aqui vai ser do mesmo jeito nas outras. Si diminuto, Dó diminuto, Ré diminuto, Mi diminuto, ficou fácil, né? Fá diminuto e o Sol diminuto. Lembrando que nós não estamos estudando como fazer o instrumento, nós estamos aprendendo a ler a cifra. E esses são os acordes diminutos. Vão ser representados pela bolinha ou pela abreviação de IM. Quem vem agora ainda? Nós vamos ver os aumentados. Acordes aumentados vão ser representados pela abreviação AUG, certo? Sempre que você vê isso do lado de uma cifra, representa um acorde aumentado, um acorde com quinta aumentada. Da mesma forma vai ser o B ao G, o C ao G e assim por diante. Bem, existem
outras formas de você fazer um acorde aumentado. Não vou tratar nesse vídeo. No próximo tutorial, falando sobre as cifras, a gente aprofunda um pouco mais. Vamos acrescentar agora a numeração, né? As sétimas, as sextas. Por exemplo, um acorde de Lá maior com sétima menor. Ele vai ser representado desse jeito. A e o 7. Esse 7 sozinho aqui é uma coisa polêmica. As pessoas não gostam muito da ideia. Me dizem, mas está sozinho, não é para ser maior? Por incrível que pareça, certo? O 7 sozinho representa uma sétima menor. Então a leitura correta desse acorde, dessa cifra, é Lá maior com sétima menor. Da mesma forma, Si maior com sétima menor. Dó maior com sétima menor. Se você quiser a representação da sétima maior, aí você vai colocar um M maiúsculo do lado do 7. Isso pode vir na frente, pode vir atrás, certo? Isso vai depender da região. Engraçado que no livro do Born Biomed ele fala sobre isso. Numa observação lá no cantinho, ele diz, olha só, as cifras elas não são padronizadas, assim como a notação padrão, assim como as partituras. Uma partitura, assim como você lê aqui, você vai ler no Japão, na China, em qualquer lugar do mundo. Ela é universal, ela é padronizada. Pelo menos a escrita é padronizada. Mas as cifras elas sofrem algumas alterações. E no caso da sétima maior, é interessante que ela é uma das cifras que mais tem variação. Então eu vou separar, vou trazer para cá, repare. Nós temos a representação de um acorde maior com sétima maior, pode ser feita assim, pode ser feita assim, pode ser feita assim. Opa! Maj 7, MAJ 7. E também pode ser feito com A delta. Esse aqui é que é interessante, né? Não tem nada a ver com a história, mas por incrível que pareça representa uma sétima maior. Você não vai encontrar isso nos manuais. Na verdade, esses assuntos estão espalhados em vários livros, né? Um autor fala sobre isso, aí outro autor já representa dessa forma. Por isso que o músico precisa ter, o estudante precisa ter uma biblioteca, né? Pequena, mas quando ele possa consultar e adquirir conhecimento. Vamos falar agora da sétima, acorde menor com sétima maior. Bem, já dá para a gente começar a deduzir, né, como é que ficam as cifras. Repare só. Um acorde menor com sétima maior, para representar isso eu preciso colocar o quê? O M de menor na cifra do acorde e apenas colocar o 7. Isso aqui é suficiente para que o acorde seja Lá menor com sétima menor. E se a sétima for maior, aí você coloca um M depois do 7. Esse M pode vir antes do 7 e você também pode usar a palavra ou a abreviação MAJ, certo? No caso MAJ. Isso que eu fiz na cifra do acorde de Lá pode ser feito nos outros. Acordes com sextas, com nona. Eu vou usar como exemplo as outras cifras. Vamos ver aqui a cifra de Si. Um Si com sexta. Simplesmente eu boto o 6, né? Sobrescrito na cifra do Si, no B no caso. E aí eu tenho um acorde de Si maior com sexta maior. Essa sexta é maior. E se o acorde for menor? Então você coloca o M, depois o 6. Vai ficar Dó menor com sexta maior. Um detalhe importante, se liga nessa, presta atenção. A gente quando vê um 7, a gente quando vê um 6, assim, sobrescrito do lado da cifra, isso aqui não é potência não, tá? Tem muita gente que faz Ré a sétima, né? Isso não é matemática. Isso aqui é a representação de um acréscimo. Você tem que fazer a tríade, no caso Ré maior, é outro assunto, outro vídeo, mas você tem que fazer a tríade maior, são 3 notas, acrescida da sétima daquela fundamental. Ou seja, a sétima aqui de Ré, a sétima menor, seria um Dó. É só você contar. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido. Mas como é uma sétima menor, ele perde esse sustenido
e fica natural, se transforma em Dó. Existem ainda pelo menos mais dois casos bem polêmicos, que são os acordes com segunda suspensa e quarta suspensa. Eu vou apagar aqui o quadro para a gente continuar. Um acorde com segunda suspensa e com quarta suspensa são acordes que eles são desprovidos de sua terça. A terça é uma nota importante dentro do acorde, porque é ela que determina se o acorde é maior ou menor. Mas no caso de um acorde com segunda suspensa ou quarta suspensa, são acordes de brilho, acordes de preparação, eles são dissonantes, eles dão uma ideia de movimento. Então eles são acordes que não têm a terça. No caso do acorde com segunda suspensa, ele pode ser representado de duas maneiras. Você pode colocar o termo sus2, isso aqui não é sistema único de saúde não, tá? É suspensa, lá com segunda suspensa. E também pode ser representado somente pela cifra A2, ok? É o mesmo acorde. E nós temos também o acorde com quarta suspensa. Por exemplo, o Si, Sus4 não é sistema único de saúde, é Si com quarta suspensa. Também pode ser representado por B4. Lembrando que esses acordes não são maiores, não são menores, então, pelo amor de Deus, não caia no erro de fazer Dó menor com quarta suspensa. Não existe esse acorde, essa tríade ela não tem fundamento. Por quê? Porque essa tríade ela não tem terça. E se ela não tem terça, ela não pode ser maior e nem menor. Por isso que ela leva o nome de quarta suspensa. Então, a representação é assim ou assim. Combinado? Tudo certo até aí? Vamos passar para um outro tipo de acorde. Outro acorde que é muito usado, a gente costuma aprender de forma mediana, intermediária. Não é um acorde que a gente vê no começo. São os acordes com quinta diminuto. Existe o acorde diminuto e o acorde com quinta diminuto. Tem o meio diminuto também e cada um deles tem uma cifra diferente, certo? Bem, o acorde com quinta diminuto, ele é um acorde cuja cifra, né, você vai colocar entre parênteses, você vai colocar um B5. Esse B aqui, ele está determinando que a quinta do acorde deve ser diminuída. Isso faz com que ela deixe de ser uma quinta justa e passe a ser uma quinta diminuto. Não me lembro, não me recordo de outra representação. Interessante que isso por incrível que pareça, eu chegar a dizer que não me recordo, e olha que eu escrevo muita partitura, eu consulto muitos livros, eu vejo muita coisa na internet, e às vezes eu não me lembro, porque uma cifra só ela pode ter várias representações, ela pode ter vários tipos de escrita, pelo menos 2, 3 ou 4. No caso da quinta diminuto, isso pode acontecer, certo? Cuidado para não confundir quinta diminuto com acorde diminuto. São acordes diferentes, certo? Para ver essa diferença, o interessante é que você assista uma aula sobre formação de acordes. A gente falou sobre maiores, menores, né, aumentados e tal, mas a gente não pode esquecer de falar sobre as cifras que usam o bemol e usam o sustenido. Eu estou usando aqui a cifra do Dó, geralmente é a mais usada, então você tem aqui o acorde de Dó maior na sua forma natural, né, representado pela cifra C. Aqui acima você vai ter o Dó bemol maior e o Dó sustenido maior. Como é que eu faço para esses acordes se tornarem menores? A gente viu que era só adicionar o quê? O M minúsculo. M minúsculo, M minúsculo. Acorde de Dó bemol com sétima menor. Vou colocar somente o 7. Lembrando que o 7, quando aparece sozinho, significa que essa sétima é menor. Então a leitura correta é Dó bemol menor com sétima menor. Dó menor com sétima menor. Dó sustenido menor com sétima menor. Se você adicionar um M maiúsculo aqui no final, o que é que vai acontecer? A mesma coisa dos outros acordes, né? Só que você vai você vai trocar a sétima menor por sétima maior. Então vai ficar Dó bemol menor com sétima menor,
Dó menor com sétima maior, eu disse menor, é maior, apaga aí. Dó bemol menor com sétima maior. Agora sim. Dó sustenido menor com sétima maior. Os acordes que usam as alterações dos sustenidos, eles devem ser lidos da mesma forma que os acordes naturais, né, cujas tônicas são naturais, acrescidos lá de seus modos, né, de suas alterações, maior, menor, quarta suspensa, diminuto e assim vai. Ao todo, pelo menos um bom tecladista, ele vai conhecer 35 tipos de acordes ou 35 tipos de cifra. Muito cuidado nessa hora, eu vou usar aqui uma cifra só. Dó maior, Dó menor, Dó diminuto, Dó ao G, Dó com quinta aumentada. Nós vamos ter o Dó com quinta diminuto, Dó com sexta, Dó maior com sexta, Dó menor com sexta, Dó com sétima, Dó maior com sétima maior. Esse aqui é Dó maior com sétima menor. Engraçado que a gente costuma ler Dó com sétima, Dó com sétima maior. A gente às vezes não diz a palavra maior, né? Entre os músicos isso é muito comum. Ei, botei um Dó com sétima. O músico já sabe que é Dó maior com sétima menor. Mas é bom dizer o nome todo, tanto para que você aprenda, como para que haja o uso correto da nomenclatura, dos termos, né? Nós vamos ter... O que é que está faltando, hein? Já tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Vamos botar aqui um Dó com nona. Certo? Ih, faltou a nona. A nona é curiosa, ela também tem duas cifras, duas representações. Ela pode ser representada assim ou com o ADD 9, com nona adicionada. Sim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu conheço aproximadamente 35 tipos, ainda dava para a gente preencher aqui com muito mais. Porém, você decorar tudo isso aqui não é usual, certo? Não é o indicado. O indicado é que você aprenda cifra por cifra, desenvolva essa cifra no seu instrumento em todas as tonalidades, e é um trabalho que é feito com o tempo. Então não espere que o resultado venha do dia para a noite. Você vai dormir leigo e vai acordar sabendo ler as cifras. Não é tão complicado, mas é muito diversificado. Vamos ficar por aqui nesse vídeo. Falamos sobre as cifras, leia um pouco mais sobre as cifras, não deixe de compartilhar, e se você ainda não é inscrito no canal do Professor Hélio Chaves, faça sua inscrição, isso vai ajudar o nosso canal a se desenvolver e a crescer cada vez mais. Deixe o seu comentário e até o próximo vídeo. Paz e graça.